Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Leite. Hoje, com o professor Alisson aí, obrigado, tá? Oh, Tendo prazer, aqui. prazer. E a gente vai falar sobre mentalidade, como que uma pessoa pode construir essa mentalidade de ser um triatleta e ser um atleta de Ironman. Outro nível, meu máximo respeito. Então é isso aí que a gente vai trocar ideia, tá? Alisson, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, como foi que a sua vida até se tornar um educador físico, atleta de Ironman, de poder tatuar o Ironman. Depois você vai mostrar pra gente essa a tatu. Tatuagem na pele. É uma grande satisfação estar dividindo alguns pensamentos, né, a respeito de uma modalidade esportiva que, além de ser muito bonita, ela é enriquecedora para o ser humano como um todo. E eu gosto muito de falar que qualquer prática esportiva, ela se faz de grande valor na vida de qualquer pessoa, né? É óbvio que os esportes de resistência, como é o triatlo, ele tem uma essência especial por unir três esportes, né? Bem conhecidos, que é a natação em águas abertas, o ciclismo e a corrida. Antes da gente falar desse esporte maravilhoso, eu quero, além de agradecer, falar um pouco dessa trajetória que foi solicitada aqui. Eu sempre me vi envolvido com esporte, esporte na escola, passei por todos, sou um defensor, falo para todos os meus alunos e clientes que têm filhos, que incentivem a criançada a vivenciar o máximo possível de movimento, né? Até porque isso vai trazer uma gama enriquecedora no desenvolvimento comportamental e também no desenvolvimento motor e cognitivo do ser humano. De qualquer idade, né? Qualquer idade, exato, qualquer idade, qualquer idade. Então, dentro desse contexto, há uma necessidade do ser humano se movimentar. O ser humano, ele nasce com a necessidade de se movimentar. E essas práticas esportivas de movimentos naturais, como é a caminhada, o trote e a corrida, vai ocorrer em algum momento da vida desse ser humano, como um complemento de um esporte, de uma luta marcial, por exemplo, ou especificamente como a prática esportiva da corrida ou do atletismo como um todo. E aí onde é que entra essa parte da natação e do ciclismo? Pelo vivenciar generalizado. As pessoas falam muito aqui no nosso querido Brasil. Ah, o Brasil é o país do futebol. Eu já fiz esse teste várias vezes. Entrega uma bola para um menino e para uma menina. Eles vão ficar felizes da vida. Agora, entrega uma bicicleta para cada um para você ver o nível de felicidade. É 1000 vezes maior. Então, quando se promove atividades fora daquele contexto natural, que é o caminhar, o trotar e o correr, isso se torna mais atrativo para o ser humano, né? E foi isso que me chamou a atenção, ainda enquanto acadêmico de educação física, estudando, me especializando em todos aqueles esportes para o ensino. E aí eu pensei, será que é a minha hora de passar a gostar de natação, que até então eu não gostava, né? Era uma logística muito chata de acordar antes de ir para a escola, se preparar, colocar o material, antes de entrar na piscina e brincar com os colegas na piscina, era obrigado a passar no chuveirão. Qual é a temperatura do chuveirão? Extremamente frio, gelado, né? Então, isso me levou a ter uma certa reclusa naquele momento, mas quando eu cheguei na vivência acadêmica de educação física, o meu pensamento começou a mudar e aí eu fui entender como é que se faz todo o processo didático-pedagógico de se iniciar uma pessoa à prática esportiva no meio livre, né? E aí me apaixonei pela natação. Engraçado que eu
na minha infância, eu sempre tive doença respiratória, bronquite, asma. Asma, E aí eu era meio que obrigado a fazer natação, eu não gostava porque eu era obrigado, né? Hoje eu é, sou apaixonado por piscina, natação, mas é engraçado como parece que quando você é obrigado aí é, cria até uma certa ojeriza, uma certa rejeição, uma barreira. barreira, tem que fazer porque você vai ter que fazer para melhorar a saúde. Eu escutei também muito isso, tive uma infância repleta de crises asmáticas. As minhas crises eram assim, um terror, eu ficava roxo, né? Ficava cianótico por conta disso. E a gente escuta até hoje da classe médica, procura natação. E graças a Deus as informações evoluíram. Então, a natação é bem-vinda, com certeza. Eu amo a natação. Mas para uma criança que não vivencia aquilo dali ainda, será que o ideal é forçá-la mesmo? Eu deixo essa interrogação aí. Então, a bandeira que eu levanto é a seguinte: incentiva a prática de exercício ou uma prática esportiva, porque vai fazer essa criança respirar melhor. Ela vai aprender a respirar. Óbvio que vai se igualar aos princípios que regem o meio líquido da natação? Não, porque o próprio meio líquido ele força a respirar corretamente. Mas como existe esse lado, essa barreira que nós vivenciamos, eu levanto a bandeira de que qualquer prática esportiva será bem-vinda. Até porque a piscina, não é todo mundo tem acesso à piscina, né? Ou Exato. tem que pagar para nadar, ou não tem, mesmo que tenha condições, às vezes não tem um clube ou não tem uma piscina disponível. Acredito que é até mais, pode optar por outra, por correr, ou bicicleta, Isso, caminhar, né? aprender a andar de skate também é muito valoroso para a criança. Ele gosta muito de skate. Eu nunca curti skate, eu sou do pai. Ele gosta muito de skate. Curte muito, patinete, essas coisas. Então, quanto maior essa gama de movimentos, melhor. E aí, voltando lá na minha vida acadêmica, me Você encantei formou aqui ou formou me formei pela Federal de Alagoas, sou natural de Maceió, mas eu andei em algumas cidades por aí, né? Especialmente em Brasília, que foi um divisor de águas para mim no campo profissional, porque lá se respira muito esporte, em todas as suas variações. Fiz alguns cursos de aprofundamento e me aprofundei mais ainda nesses esportes de resistência, pelos quais eu trabalho até hoje, levando as pessoas a praticarem a corrida de rua, o ciclismo de speed ou mountain bike e o triatlo propriamente dito, né? E tem uma diferença lá em Brasília por conta da umidade. As pessoas naturalmente procuram essas atividades aeróbicas, principalmente. Já tem uma melhora na qualidade de vida ou tem outro fator que pode explicar também essa procura mais acentuada lá pela atividade física? É engraçado Ela é muito segura. esse ponto, porque o Brasil é repleto de tudo que existe no mundo inteiro, menos a geada, né? Mas a gente tem as quatro estações bem definidas e algumas regiões apresentam algumas particularidades. No norte e no nordeste, a gente tem uma umidade muito grande que chega aqui a 80, 85%, é extremamente úmido. Então, quem nasce aqui e vivencia esses esportes de resistência se adapta a essa condição. Quando vai para uma região como é o Centro-Oeste, tem o problema da umidade ser extremamente baixa. Eu passei por isso também. Nos meus primeiros 6 meses em Brasília, eu ia correr na rua, ia correr nos parques, lá é repleto de parque, e dava 10, 15 minutos de corrida, as narinas apresentavam pequenos sangramentos, né? E aí procurei um profissional da medicina, um otorrino, e ele me direcionou, passou alguns paliativos, né? E o organismo passou a se adaptar àquela condição lá. Então, como o nosso corpo se adapta a tudo isso, a essas condições climáticas, e também as condições pelas quais o esporte em questão
necessita para que você tenha êxito. Não estou falando de performance, estou falando em você ter êxito para você vivenciar e praticar esse esporte. Vamos é outro nível. Quando a gente trabalha com performance, o ideal é que a gente faça uma avaliação e uma bateria de testes e avaliações em performance humana. Alguns centros de alta performance, né, em esportes de resistência, já está até utilizando o componente genético dos indivíduos, um mapeamento genético. Eu acho isso um avanço surpreendente, porque quando um professor de educação física, um treinador experiente, clínico, coloca o olho no indivíduo e vê que ele tem potencial, pode ser que durante o processo desse potencial ele possa ter êxitos ou não. E aí onde é que entra esse mapeamento genético? Porque o mapeamento genético ele já dá a seta indicando se o cara vai ter êxito e performance ou não, né? Então, eu acho um avanço fantástico, mas a gente nunca deve se isentar, né, em trabalhar com a maioria das pessoas que são as pessoas saudáveis e que buscam prática esportiva. Vai ser um grande atleta, um expoente, vai subir em pódios? Não sei. No campo, abaixo da performance, pode ser que ele consiga, sim, tá? Se ele conseguir, ótimo, parabéns. Agora é aquela velha máxima que a gente escuta. O processo para chegar lá no topo, todo mundo, de uma forma generalizada, chega. Agora, se manter é a grande chave, é o mais difícil. Tocando agora, vou tocar agora em alguns assuntos. É, a gente está falando de performance, e claro que antes da performance, da alta performance, para ver se a pessoa ela pode vir a ser um atleta de alta performance, existe a rotina, existe a criação de hábitos. Isso, E muitas pessoas, conversando assim, elas evitam o caminho da dor e querem ter algum tipo de resultado na vida sem ter dor. Ou seja, querem viver um mundo de anestesia, mas principalmente quem está no mundo do teatro, no mundo de performance, tem que aprender com o dor, verdade. né? E aí vem a questão da mentalidade e, claro, acompanhamento de profissionais para saber quanto que essa pessoa vai sentir dor, se aquela dor é uma dor razoável e como que vai trabalhar com a dor, porque tem que conviver com a dor, né? A dor tem que ser o melhor amigo, né? Acordar junto, dorme junto, tá o dia inteiro junto. Verdade. Como que no seu processo aí agora na sua perspectiva mesmo, né? Pessoal, como que você lida com a dor? Tanto na preparação para fazer o Ironman, como no dia a dia? Como que é esse seu trabalho mental? Antes de mais nada, as pessoas, quando procuram uma prática esportiva, até por experimentação, ela tem uma curiosidade ou uma admiração. Nossa, que esporte bonito, olha só, eu ficaria muito bem vestido nesse kimono e etc. E tal. Nossa, que maravilha pedalar desse Fazer jeito. tá E na etc. moda, o esporte também, né? Puxa, como essa garota corre bem. Será que eu consigo correr desse jeito? A gente projeta, a gente joga o nosso imaginário nisso e causa essa curiosidade embasado pela motivação. Essa é a base de tudo. Se você está motivado, você consegue começar a praticar e a tolerar passar por certos níveis de obstáculos, entre elas as dores. Sim. Né? Então eu digo que toda mudança ela vai ter que ter dor. E o avançar vai depender da sua cabeça, da sua mentalidade em passar essa dor como se fosse mais uma na sua vida, ou você vai protelar. Não, eu vou segurar essa dor, vou segurar. Vai ter um momento que ela vai passar, mas eu vou continuar. Então, todo êxito de resultado, seja ele qual for, prevalece a constância.
desde que a dor não interfira nessa constância. Uma dor física, uma dor psicológica, para lhe tirar do foco. Então, quando você está com todo esse cenário pronto, você precisa de algumas pessoas aí. E aí entra o treinador, o profissional da educação física. O ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar para isso. Eu já fiz toda uma bateria de exames clínicos, o médico assinou aqui, ó, me autorizou para a prática esportiva, sistema cardiovascular está ótimo, estou pronto, vou encarar o processo. Como é o processo? Vai depender de outros fatores, como tempo disponível, até o que você faz na sua vida, se a sua profissão é uma profissão mais agitada, com muita preocupação, números e tal, fechar relatórios, metas, essas coisas, isso vai refletir lá na sua constância e na sua meta. Se for algo mais tranquilo, você já vai ser mais resiliente. Nossa, o professor calculou lá tal meta para daqui a X meses, mas eu vou colocar um pouco mais para lá, não estou com pressa. E normalmente acontece desses êxitos acontecerem bem antes. Por quê? A pessoa encarou a meta e esperou cada fase para alcançar essa Essa meta. é a paciência, né? Exato. As pessoas entram nas academias hoje em dia e se deparam com pessoas que já estão bem treinadas, por exemplo. Eu vou alcançar esse nível daí porque agora em dezembro eu quero estar desse jeito. E a gente sabe que a mágica não acontece assim. É preciso a constância, é preciso a participação de uma, talvez, eu não falo em dieta, eu gosto de aprimoramento alimentar. O que eu devo comer, que quantidade? Então, entra aí o profissional da nutrição. O professor me falou que essa meta é para ser alcançada em um ano para fazer o meu primeiro triatlon. Será que eu preciso agora, sem sentir nada, realmente de um fisioterapeuta? Como experiência, eu acho fantástico, no mínimo, uma vez por semana, o cara ter um cuidado lá, dentro do planejamento do treinamento, um cuidado De forma preventiva, né? fisioterapia, prevenir a fisioterapia, porque as pessoas ainda pensam assim, você está indo no médico, está doente? Não, estou indo fazer uma revisão. Estou indo fazer uma reavaliação. Eita, você está indo, estou sabendo que você está indo no fisioterapeuta. Quebrei o quê do corpo? Não é Fala só. até com o Rubens, né? E, Terapeuta. E é, as pessoas procuram só quando quebram, né? Pô, tô com muita dor. Aí, ó, você é obrigado aí. Mas tá avançando na mentalidade até para você construir essa profilaxia, a né? profilaxia, a prevenção, né? E tem aí a crioterapia, que é essa imersão, né, em água gelada e tal, que tem todo o fundamento fisiológico, científico, mas com controle da temperatura. E o mais importante também, tem o tempo de imersão para cada pessoa. Tem outra coisa também, se vai precisar junto à crioterapia, dependendo do atleta, uma combinação com um outro procedimento fisioterápico. Então, a coisa não é simplesmente assim, comprei meu tênis novo, professor, estou pronto para Comprei o correr. tênis de placa. Semana que vem vai chegar a minha bicicleta de triatlo, já estou aqui com minha touca, com tudo para cair no mar. A mágica não acontece assim. É toda uma organização, um planejamento e dentro do tempo que a pessoa tem, organizar três modalidades, um fortalecimento, que pode ser a prática da musculação, e ainda a participação, no mínimo, uma vez por semana, com fisioterapeuta. O triatlon, ele é assim como outros esportes, mas eu vejo que as pessoas que estão no triatlon, né, treinei um pouco tempo para triatlon, anos atrás. Está na hora de voltar. É um estilo de vida. É, é. Né? Assim como você entra no jiu-jitsu, você tem um estilo de vida. é, Aí entra a questão de a capacidade que você tem de renunciar várias outras coisas, dezenas de coisas que você tem além
do tempo de atividade física, porque às vezes treinar é bacana, nadar é bacana, correr é bacana, e aí vem o que as pessoas às vezes não gostam muito, que é o estilo de vida que complementa o treinamento, que é o tempo de descanso, dizer não, para comer, às vezes gosta muito de comer e tem renúncia A vida social. social, vai ter que acordar cedo, vai ter que dormir mais cedo. Então, tem todo esse impacto que a pessoa tem que estar preparada também para passar por isso, né? Passar, experimentar esse processo, porque senão fica incompatível querer viver uma vida de triatleta e não ter essa vida, esse estilo de vida que faz parte. Realmente muda. O triatlo, principalmente, ele te força a ser resiliente, ele te força a ser obediente e vai mudando a sua vida social. Então, aquele cara que gostava de sexta-feira tomar aquela cervejinha e ir para casa meia-noite, 1 hora da manhã, esquece. Não vai dar mais. Isso daí só vai ser possível num domingo, bem descontraído, né? Programado, né? Programado. Eu digo assim, está proibido? Não. Você é responsável pelo que você quer dentro da sua meta. Agora, isso vai trazer um custo, uma cobrança no dia seguinte. Tente correr 5, 10 quilômetros depois de uma noitada. Parece que você está sacrificando ali, é horrível, não responde direito, né? Então, essa reeducação, principalmente social, ela vai ser uma consequência natural, principalmente do teatro. E isso daí é que vai moldando a pessoa a ter um foco que vai sendo dinamizado para todos os outros setores. Por que que ultimamente, recentemente, eu assisti, me lembrei agora, de uma palestra extraordinária de Abílio Diniz, que é um grande empresário, e as pessoas, quando tiveram oportunidade, quando foi aberto ali um momento de perguntas, surgiu demais essa pergunta com outros empresários. Como é que você, como empresário que gosta de estar à frente do negócio, não fica sentado na sua mesa, vai ver o que está acontecendo, tem energia para treinar, correr quase que todo fim de semana nas corridas de rua que tem em São Paulo. Graças a Deus, hoje, na maioria das capitais, todo fim de semana tem uma corrida de rua e se mantém ativo desse jeito. O próprio esporte te leva a isso. E se você, enquanto pequeno, médio, grande empresário, empresário da sua vida, se você conseguir vincular tudo o que você faz dentro do foco esportivo, você vai encontrar soluções e você vai conseguir administrar melhor. E eu vejo que empresários de vários tipos de negócios estão começando a praticar o triatlo, buscando esse equilíbrio, essas soluções do dia a dia através da prática de um esporte que vem aí crescendo cada vez mais. Nos treinamentos, né, em mentorias, eu falo que a minha experiência, na minha experiência, as melhores ideias que eu tive profissionais, ideias como um todo, na vida como um todo, elas surgiram no momento de corrida. Que o corpo cansa, mas eu faço higiene mental e eu até falo, o domingo é o dia da minha terapia. Faço longão sem, às vezes, 7, 5, 15, depende do dia, assim, mas é aquele momento que eu faço a minha higiene mental e durante a corrida que vem o flow, né? Que é, pô, cara, e se eu fizer isso, se eu experimentar? E aí, claro, com o emprego dessas ideias, que aí eu percebi, cara, minhas maiores ideias, elas surgem, essa conexão, esse flow, que chama, surgem no ápice da atividade física. É, É impressionante como que isso a pessoa tem muita pessoa ainda que é sedentária e não consegue enxergar uma solução para alguma aflição que está passando na vida, dentro do movimento. Vai fazer a caminhada. ou até na tomada de decisão. Eu já tive atletas e triatletas da área jurídica. Paz, daqui a 15 dias
vou ter que sentenciar um cara, não sei o quê, não sei como é que vai ser, etc e tal. Como advogado mesmo, não sei como é que eu vou defender e tal. De repente, conversando com ele, no dia seguinte, sair para correr o que você prescreveu para mim, não é que eu já decidi qual vai ser a solução. Então, é isso. A prática esportiva, qualquer tipo de exercício físico orientado e principalmente que lhe satisfaça, vai nortear muitas coisas na sua vida, em todos os setores, todos. Então, ainda bem que o mundo está aprendendo a se mover de forma orientada, está aprendendo a se mexer. Infelizmente, algumas coisas aconteceram, como foi há pouco tempo uma pandemia, né, que devastou boa parte da população mundial e deixou algumas consequências. Porém, essas consequências afetou muito mais quem não tinha a prática do exercício físico ou a prática esportiva. E quem se manteve ativo desde antes só tem a progredir e ganhar cada vez mais. Por que que as pessoas procuram uma academia? Boa parte, vamos ser bem sinceros, ainda por motivos estéticos. Mas dentro de um trabalho generalizado, com uma boa equipe montada, o trabalho focado mesmo está na saúde do indivíduo. E a partir do momento que ele melhora 1% da saúde dele, o reflexo estético é um bônus, vem de graça. Né? Então, por mais que a pessoa esteja vinculada a esse componente que é atrativo, que é o estético, ele está ganhando de saúde. Aquele senhorzinho, né? Vamos falar um pouco sobre longevidade. A gente tem visto aí pessoas praticarem as corridas de rua, pessoas de 60, 70, 80, 90 anos concluindo a prova numa boa, no passo dele, no ritmo dele. Isso se chama longevidade. E a expectativa de vida do brasileiro, por conta disso também, aumentou e muito, né, para mais de 75 anos, né, a longevidade. Embora o Brasil seja um país de clima favorável para isso, as principais cidades têm orla marítima, tem espaço para você praticar corrida de rua, por exemplo. As cidades estão se moldando para oferecer um espaço para você usar a bicicleta com seu filho. Fazendo parte. Isso, você usar a ciclovia, a ciclofaixa, né? Começar a notar como é que se anda na ciclofaixa, se uma pessoa que não conhece vai atravessar, qual é a atitude que você vai ter, tudo isso faz parte do processo educacional levado pela prática de movimento, que é uma necessidade humana. Então, temos aí o Brasil favorável para isso, é uma grande potência, a gente vê aí os números e os resultados nos consequentes, né, Jogos Olímpicos, e apresentamos ainda um número negativo triste, né? Que você conhece muitas pessoas que se exercitam, eu conheço também, mas fazemos parte de um grupo bem seleto de apenas 7% que se movimenta com constância. E é isso mesmo, 93% da população brasileira se encontra sedentária. E agora, pós-pandemia de Covid, o problema que nós temos em cima desses resultados dos sedentários. Eles estão começando a apresentar as doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, obesidade. Eu não lembro de ter visto, em outra época, crianças e adolescentes obesos, como tem agora. Sim, né? Então, vem aí o uso excessivo dos aparelhos multimídia, celular, e etc. e tal, mas dentro dessa concepção, se os pais praticam algo e puxar o quê?
O médico pode falar, o professor pode falar, mas quando ele vê o pai e a mãe praticando ou fazendo junto, com certeza essa atitude comportamental vai mudar. Tem até estudos já comprovados, comprovando a ligação da atividade física e a prevenção de doenças degenerativas, Muito né? degenerativo, verdade. Verdade. A importância da atividade física, né? É verdade. E aí, para a gente encerrar aqui, essa assessoria, ela é de triatlo, como que funciona essa assessoria? Não? A assessoria. Eu já tinha uma assessoria em Brasília, com outro nome. Cheguei no Nordeste, escolhi Recife, aí me deparei com esse cenário maravilhoso, né? A natureza exuberante, praia. Nossa, tem como eu trazer a concepção, né, da assessoria lá, cá, com mais facilidade. Mas aí eu precisava dar uma roupagem diferente. Então, aqui, ela passou a se chamar Fugaz, né? E aproveitando o que a cidade tem para treinar, especificamente para o triatlo, a Via Mangue. A Via Mangue é oferecido um lado da pista exclusivamente para a prática do ciclismo, que é o ciclismo específico de speed, para quem pratica só o ciclismo, e para o triatleta se preparar no seu processo de participar Até das 6 da manhã, provas. né? Isso, terças e quintas, das 4 às 6 da manhã, nós estamos por lá, dando suporte para os atletas, treinando juntos, orientando e tal, tirando dúvidas. E aos sábados é um tempo um pouquinho maior, porque dentro da proposta de preparação do triatlo, da corrida de rua e do ciclismo, deixemos os treinos mais longos para os fins de semana. Por quê? O praticante, o atleta tem mais tempo, então os treinos longos são importantes, principalmente para fazer o mental dele ficar mais forte, né? E lá funciona aos sábados de 4 às 8 da manhã, estamos por lá também. Com a chegada dos nossos amigos na orla de Boa Viagem, os tubarões, né, se tornou inviável, muito arriscado. O bom seria treinar especificamente no ambiente que vai vivenciar o esporte e as provas. Temos a orla de Olinda, que é favorável para isso. Eu fiz uma prova lá do lado. Ótimo, ótimo. Então a gente se desloca para lá e durante a semana as planilhas são desenvolvidas para cada atleta praticar ou a natação em piscina, que pode ser numa academia como essa daqui, bem estruturada, né? Então, a gente vai estabelecendo esse trabalho dessa forma. E o treino de corrida, como a gente tem um tempo favorável, pratica-se especificamente na rua, na pista, e a gente faz esse acompanhamento também. Esse acompanhamento, ele é feito, como eu citei, através de uma planilha, através de uma plataforma sincronizada com o relógio, com GPS, ou no smartphone do atleta, e a gente vai fazendo aqueles relatórios e dando feedback e apontando todo o processo de treinamento de cada um. Existem os treinos também coletivos, apesar de ser algo individual, mas os treinos coletivos, um vai motivando, vai se espelhando no outro, que, nossa, ele está correndo bem e tal, quero também correr dessa forma e tal. Então, é fundamental. E é em cima dessa concepção que a Fugaz desenvolve os trabalhos com os esportes de resistência. Valeu. Obrigado pela conversa, viu, professor? Obrigado. Pessoal, estamos junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Sigam também o perfil do professor. Está aqui, ó. Já está aqui disponível para vocês. E até o próximo Café com Leite. Um abraço. Um abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.